Jornal da Rede Alesp. Bom, e agora a gente vai para uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com Ivo Dall'Acqua, que é vice-presidente da FEComércio de São Paulo. E ele fala sobre a prorrogação dos prazos para a suspensão de contrato de trabalho e reduções de jornada e salário. Boa tarde, doutor Ivo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Doutor Ivo, qual a análise da FEComércio sobre essa prorrogação dos prazos para suspensão de contrato de trabalho e reduções de jornada e salário? Bem, foi muito bem-vinda essa prorrogação, porque, de certa forma, ajudou e está ajudando a gente a ter ainda uma manutenção mínima do volume de empregos formais no país e mais. Está oferecendo, de certa forma, um pouco de tranquilidade aos empregadores, bem como aos trabalhadores, por força do desconhecimento total que temos da duração desse período de, digamos, de exceção e de urgência sanitária que nós estamos vivendo. Por quê? A pandemia é um fato, os efeitos estão aí e a sociedade, de certa forma, tem que viver essa travessia até sabermos como poderemos dominar totalmente essa praga que está nos assolando, e é uma forma de podermos controlar melhor. O fato de termos tido a possibilidade de fazer os acordos individuais ou coletivos de redução de jornada e salário trouxe um pouco de tranquilidade. Por quê? Com a redução de parte dos encargos e com a garantia da manutenção dos empregos, nós tivemos um momento econômico menos trágico. Tanto é que, num primeiro momento, foram 11 milhões de contratos, significa... Eu não diria que esses 11 milhões de trabalhadores seriam demitidos, mas ajudou a diminuir o impacto da possibilidade de eventuais demissões. Foram 11 milhões. E houve uma alocação de recursos do Tesouro para fazer face à complementação de pagamento nos acordos com essa modalidade. Houve uma alocação de 57 bilhões de reais. E no terceiro mês de vigência, percebeu-se que havia recursos disponíveis para isso e que havia possibilidade da continuação, porque a contaminação e os efeitos desse vírus em nossa sociedade, ela não aconteceu de forma uniforme. Ela foi acontecendo, mesmo no estado de São Paulo, usando uma expressão do pessoal da saúde. Ela ocorreu por franjas, começou no núcleo representado pela Grande São Paulo e foi se estendendo até chegar, por fim, às bordas do Rio Paraná, que é a região mais distante do estado. E essa prorrogação, e a segunda prorrogação que nós estamos tendo, porque na conversão da MP 936, o Congresso deixou aberta a possibilidade da prorrogação, que poderia ser feita apenas simplesmente por decreto, e desde que houvesse recursos. E os recursos estavam lá, foram mantidos, estão sendo utilizados, e até 31 de dezembro nós temos esse ambiente que nos ajudará a fazer essa travessia. Eu estou chamando de travessia porque é uma jornada onde nos adequamos todos os dias, de forma mais tranquila, mais eficiente e mais segura. Segundo dados da FEComércio de São Paulo, entre janeiro e agosto, os setores de comércio e serviços aqui no estado
apresentaram um saldo negativo de 308.727 empregados seletistas. Eu queria que o senhor traduzisse um pouco esse número para a gente e, principalmente, o impacto disso tanto para o comércio quanto para a sociedade. Então, veja, esse número, se a gente for falar em percentuais, no tamanho desse número com relação a nosso, aspas, estoque de postos de trabalho, esse número foi justamente minimizado por conta dos efeitos da possibilidade dos acordos de redução de jornada e salário. Porque houve regiões, fazendo-se um recorte apenas do atacado e do varejo, houve regiões em que o comércio não teve condição, o comércio não essencial, não teve condições de funcionar por 97 dias. Aquelas regiões que ficaram classificadas na fase vermelha por mais tempo, ou por falta de infraestrutura, ou por um congestionamento no atendimento. Então, se lançarmos um olhar otimista, esse número ele é, digamos, pequeno, perto daquilo que se avizinhava como uma possibilidade nos primeiros momentos. E o próprio CAGED do mês de setembro, que foi divulgado na última segunda-feira do mês passado, já demonstra que houve também um arrefecimento e esse número negativo já se diminuiu. A grande questão é que o setor de comércio e serviços não se restringe a apenas isso. Nós temos uma boa parte desses setores de atividades que são de suporte que estão muito impactadas ainda. E mesmo aquelas atividades que tinham relação de trabalho não seletista, essas estão mais impactadas ainda. Aqueles setores que usavam os contratos temporários ou os contratos de relação autônoma. Então, o nosso olhar, quando vemos o global, é positivo. E só pode ser considerado positivo em decorrência da possibilidade desses acordos de redução de jornada e salário, que, somadas às prorrogações, no país chegaram a 19 milhões, porque muitos foram renovados e a desnecessidade da continuidade, ele pode ser renovado na intermitência, de acordo com a possibilidade de maior volume de trabalho e menor volume de trabalho ser renovados. Então, nós já atingimos 19 milhões no país, e que é um número extraordinário, se considerarmos que o estoque de postos de trabalho seletistas no Brasil é 40 milhões, em torno de 40 milhões, é um pouco menos. Doutor Ivo, eu tenho uma curiosidade. Às vezes, instituições representativas de setores, né, instituições setoriais, como a FEComércio, por exemplo, às vezes muitas pessoas desse segmento não procuram uma FEComércio, por exemplo, para pegar mais informações, para participar do dia a dia ali da instituição e contribuir também com a sua experiência com a instituição. Mas no momento de pandemia, que todo mundo viveu uma crise tremenda, que muitos comércios fecharam as portas, houve muitas empresas, muitos empresários, muitos comerciantes que procuraram vocês em busca de realmente uma ajuda ali emergencial, né? Querendo uma consultoria jurídica, querendo uma consultoria econômica. Houve esses integrantes do comércio que procuraram meio que desesperados a FEComércio. Conta um pouco como foi isso para a gente, por gentileza. Olha, a FEComércio, ela tem sobre seu guarda-chuva a representação filiada de quase 140 sindicatos, são 138, nos diversos segmentos de comércio, serviços e turismo. Bem, o que a gente percebeu nesse período foi que aqueles que
terceirizavam as decisões ou procuravam andar por vias próprias se aproximaram. Não só diretamente à FEComércio, como aos sindicatos filiados. Houve sindicatos com representação na Grande São Paulo que tiveram um papel fundamental, uma interface muito forte junto a seus representados. Porque, neste momento, todos perceberam que o problema era de todos. O que tem acontecido, o que vinha acontecendo é uma questão cultural. Quer dizer, olhavam para nós apenas no momento da discussão da renovação dos contratos de trabalho, aquilo que eles chamam de dissídio, que dificilmente nós tínhamos, porque o dissídio é quando o judiciário é que tem que decidir a relação capital-trabalho. E no nosso caso, nós já temos uma tradição muito forte de firmar convenções a partir do diálogo. E fazendo um recorte para a nossa representação dentro da capital, nós tivemos uma resposta muito rápida por parte da representação dos comerciários, que, no caso dos sindicatos comerciários de São Paulo, é presidido pelo Ricardo Patá. No momento em que se perceberam as dificuldades, houve um entrosamento muito forte e nós já firmamos imediatamente termos aditivos, incorporando a possibilidade do cumprimento daquilo previsto nas MPs, não só na 936, mas como na 927 e na 905, e desburocratizando a relação, facilitando, fazendo as coisas serem mais fluídas, menos onerosas. E eu tenho que dizer que o que houve de parte da nossa representação simétrica foi um avanço. No interior, as dificuldades foram um pouco grandes, porque alguns sindicatos de empregados simplesmente desapareceram do mapa. Você não conseguia falar com ninguém. Isso tornou as coisas mais difíceis. E essa omissão também se deu justamente porque eles achavam que estavam cavaleiros naquele momento e que o problema não era deles, era dos empregadores. Mas o tempo vai corrigir isso, porque você cria uma relação de empatia a partir do momento em que seu interlocutor te ouve e te retorna. E os processos de acomodação social, eles são muito mais eficientes quando baseados no diálogo. E eu quero aqui publicamente dizer que houve um avanço, inclusive no olhar que nossos representados têm para conosco e também com a representação dos trabalhadores, que procurou fazer a coisa fluir de forma a que todos tivessem o menor prejuízo e que as perdas fossem o menos possível devastadoras e violentas, como no primeiro momento pareceram que poderiam ser. Perfeito. Doutor Ivo Dall'Acqua, vice-presidente da FEComércio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu é que agradeço a oportunidade e continuamos à disposição, porque nós temos uma parceria profunda com a Assembleia Legislativa e agora a nossa preocupação é derrubar o veto do governador ao Estatuto do Empreendedor, que foi um trabalho da bancada que está aí muito disposta a defender o pequeno empreendimento e com isso a gente poder fazer com que a economia se desenvolva a partir da economia e da facilitação dos pequenos negócios. Okay. Perfeito, doutor Ivo. Em breve conversaremos mais a respeito disso. Um bom dia e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Obrigada.